Oi pessoal, tô aqui hoje gravando mais um vídeo, do meu estágio híbrido de extensão, tá? Meu nome é Daniela Caroline Arnold, sou aluna da Uninter do Polo de Barracão, Paraná, sou aluna do curso de licenciatura em Geografia, tá? Então, o meu estágio é sobre o planeta Terra, né? Como tudo se iniciou, a gente já tratou alguns pontos, né? E hoje vamos falar sobre a teoria da deriva continental e das placas tectônicas, tá? A gente já falou sobre diversos fatores, né, que influenciam no planeta Terra externamente, né? Então agora vamos falar sobre o planeta Terra internamente, tá? Então, o interior da Terra. Estudamos até agora elementos referentes à superfície da Terra, como os diferentes espaços, paisagens, relevos, além de características astronômicas, como a incidência dos raios solares no planeta e os movimentos da Terra no universo, que é a questão, né, que a gente falou sobre o movimento de rotação, de translação, a questão do eixo terrestre, né, do eixo da Terra. Todas essas características dizem respeito à parte externa do planeta. Mas agora eu lhes pergunto, né? E a parte interna, né? Quais são os fatores que influenciam internamente no nosso planeta, né? Então agora, ao decorrer dessa aula, a gente vai ver esses fatores, tá? Para chegar ao centro do planeta, partindo-se da região do Equador, seria preciso perfurar 6.378 quilômetros. É muito quilômetro, né? É uma distância enorme. Seria impossível, né? Atravessar mais de 6.300 quilômetros em direção ao centro do planeta não é uma tarefa muito simples, né? Pois a maior perfuração ou sondagem da crosta terrestre foi realizada em Kola, na Rússia, e chegou apenas a 12 quilômetros de profundidade. Então, é uma distância muito, muito pequena, né? Se comparada aos 6.300 quilômetros que teria que ser perfurado para chegar ao centro da Terra, né? Então, é uma tarefa impossível, né? Nos dias de hoje. Desse modo, pode-se dizer que os cientistas não conhecem diretamente o interior da Terra. Tudo o que se sabe é baseado em perfurações, uso de instrumentos como ultrassom e estudos sobre alguns fenômenos, como a erupção de vulcões e a ocorrência de terremotos. Com os dados obtidos desses estudos, os cientistas propuseram um modelo que representa a estrutura interna do planeta. Esse modelo que eles propuseram, a gente pode comparar a um ovo, tá? Por quê? Porque o ovo vai ter a gema, a clara e a casca, tá? Então, a casca seria a crosta terrestre ou litosfera com uma espessura de aproximadamente 60 quilômetros, tá? A clara do ovo, né, que é a parte branquinha do ovo, seria o manto terrestre, que possui aproximadamente 2.950 quilômetros de espessura. E a gema do ovo, que é a parte amarelinha, seria o núcleo terrestre, né? Lá no centro do planeta Terra. Então, essa seria uma comparação, né, do planeta Terra em relação às camadas dele, né? Então, a gema do ovo, o núcleo, a clara do ovo, o manto, e a casca do ovo, a crosta terrestre, tá? Então, a crosta é a porção superior da litosfera, onde os minerais estão em estado sólido. É nessa porção que vivem os seres humanos. A espessura dessa camada é variável. Na crosta continental apresenta profundidade de 30 a 80 quilômetros. Essa espessura pode variar, tá?
e na crosta oceânica pode variar de 5 a 10 quilômetros. Então, a crosta continental, ela é maior, né, mais espessa, com maior profundidade do que a crosta oceânica. O manto é a camada entre a crosta e o núcleo, com espessura de cerca de 2.950 km. Nessa camada, a temperatura pode chegar a 4.000 graus Celsius. Os materiais que compõem o manto formam o magma. É daí que provém as lavas vulcânicas que chegam à superfície da Terra quando um vulcão entra em erupção. O núcleo é a parte central do planeta, com raio aproximado de 3.400 km. A temperatura fica acima dos 6.000 graus Celsius, formado principalmente de níquel e ferro, minerais de elevada densidade. O núcleo também é chamado de NIF, que NIF quer dizer que é composto por níquel e ferro, tá? Então, a gente pode ver que quanto mais próximo, né, quanto mais no centro da Terra, mais quente, né? Agora, a seguir, a gente vai ver a teoria da deriva continental e também a teoria das placas tectônicas. Então, a teoria da deriva continental. A teoria da deriva continental surgiu há muito tempo, pois desde que o mapeamento de alguns pontos da Terra foi realizado, desconfiava-se que os continentes estavam unidos anteriormente. Francis Bacon, em 1620, sugeriu, por exemplo, que a costa leste do continente sul-americano e a costa oeste da África encaixava-se perfeitamente, dando a ideia de que eles haviam se separado em um passado remoto. E o que era desconfiança tornou-se século depois uma teoria científica com argumentos e hipóteses previamente elaborados. Nascia então, oficialmente, a teoria da deriva continental, quando o alemão Alfred Wegener a formulou no ano de 1912. No entanto, tratava-se apenas de uma polêmica teoria que não havia encontrado uma comprovação completa, baseando-se apenas em evidências como a existência de fósseis e grupos de vegetação semelhantes em áreas separadas por oceanos inteiros. Então, por que se chegou à ideia de que bem lá no passado, né, no início da formação do planeta Terra, todos os continentes eram ligados em um só continente? Pelo motivo de, por exemplo, o continente sul-americano conseguir se encaixar com o continente africano, tá? Porque as bordas de cada continente, elas se encaixavam, tá? Se a gente for ver no desenho do mapa, né, ver os continentes, se encaixa mesmo, tá? Claro que foi mudando, né, ao longo de todos esses anos, né? E também por conta de eles acharem, por exemplo, um fóssil de um animal aqui no Brasil, né, na América do Sul, e achar o mesmo fóssil, né, um fóssil da mesma espécie, lá na Ásia, lá na África, na Europa, tá? Mas como? Como que o mesmo animal ia viver aqui, ia atravessar o oceano e passar a viver lá na África, ou vice-versa, né? Ou em outros continentes? Se o animal é terrestre, como que ele vai passar atravessar o oceano, né? Então, a partir desse motivo também, né, dessa evidência, que os estudiosos começaram a analisar, né, como que poderia ser possível, né? E eles analisaram aí a questão das placas continentais, né, dos contornos dos continentes se encaixarem muito bem, e perceberam que
num passado muito longe, né? Todos os continentes eram um só continente, tá? E era chamado de Pangeia. Depois ele foi se separando, né? E surgiu a Laurásia e Gondwana, e continuou se separando, até que chegou nos nossos continentes de hoje, né? Wegener defendia que no passado havia apenas um único continente, Pangeia. Com a sua lenta fragmentação, formaram-se então dois grandes continentes, a Laurásia e a Gondwana, né, como eu já disse. Em seguida, novas fragmentações aconteceram e, em alguns casos, uniões de massas continentais também, a exemplo da inserção da área correspondente ao território da Índia, que se juntou à Ásia. Então, essa é a teoria da deriva continental, tá? Que os continentes, eles se separaram, tá? Essa é a teoria da deriva continental. Agora, nós vamos ver um pouquinho sobre a teoria das placas tectônicas, tá? A teoria das placas tectônicas. A movimentação das placas resulta na formação de montanhas, fossas oceânicas, atividades vulcânicas, terremotos e tsunamis. Placas tectônicas são grandes blocos rochosos semirrígidos que compõem a crosta terrestre. A Terra divide-se em 14 principais placas tectônicas, as quais se movimentam sobre o manto de forma lenta e contínua, podendo aproximar-se ou se afastar umas das outras. Então, a teoria das placas tectônicas é que elas se movimentam. Por que elas se movimentam? Porque o magma, né, as placas tectônicas estão sobre o magma, tá? O magma tem altas temperaturas, né? É uma camada pastosa, né, densa e pastosa. Isso faz com que as placas tectônicas consigam deslizar, né? Consigam se movimentar por cima ali do manto, né? Do magma, tá? A teoria das placas tectônicas, em 1913, Alf parte do pressuposto de que a crosta terrestre está dividida em grandes blocos semirígidos, ou seja, em placas que abrangem os continentes e o fundo oceânico. Essas placas movimentam-se sobre o magma, impulsionadas por forças vindas do interior da Terra. Portanto, a superfície terrestre não é uma placa imóvel, como era falado no passado. As principais placas tectônicas. O planeta Terra está dividido em 52 placas tectônicas, sendo 14 as principais placas e 38 placas menores. Como exemplos de placas principais, podemos citar a placa sul-americana, a placa do Pacífico e a placa australiana. As menores podem ser exemplificadas pela placa do Ande do Norte, placa da Carolina e placa das Marianas. Tipos de placas tectônicas. Então, nós temos as placas tectônicas oceanas, continentais e as placas oceânicas e continentais ao mesmo tempo, tá? Placas oceânicas são aquelas que estão no oceano, né? Como o próprio nome já diz, que estão no oceano. Encontram-se no assoalho oceânico. As placas continentais são as placas sob os continentes, né? Por exemplo, são as placas, né, que são cobertas por terra, digamos assim, e não por oceano, né? E as oceanas e continentais ao mesmo tempo. Essas placas, sim, situam-se sob continente e no assoalho oceânico, né? São banhadas por parte pelo oceano e o restante
pelo continente, tá? Algumas das placas, então. Alguns exemplos, né? Placa sul-americana abrange a América do Sul e estende-se até a dorsal mesoatlântica. A sua fronteira leste faz limite divergente com a placa africana, ao sul faz limite com a placa antártica e com a placa Scotia. A oeste faz limite convergente com a placa de Nazca e ao norte limita-se com a placa caribenha. A placa de Nazca localiza-se à esquerda da placa sul-americana. O choque entre essas duas placas formou a Cordilheira dos Andes. Então, como que surgiu a Cordilheira dos Andes? A placa de Nazca e a placa sul-americana, elas se chocaram e surgiu a Cordilheira dos Andes, tá? Elas se dobraram, né? Se bateram, tá? E surgiu a Cordilheira dos Andes. A placa do Pacífico abrange boa parte do Oceano Pacífico, limita-se ao norte com a placa do Explorador, com a placa Juan de Fuca e com a placa de Gordon. Seu limite com a placa norte-americana resultou na falha de San Andrés. Placa Eurasiática abrange parte da Eurásia e limita-se com a placa africana e a placa da Índia. Separa-se da placa norte-americana pela dorsal mesoatlântica. A seguir, a gente vai ver também sobre placas convergentes, divergentes e alguns conceitos, tá? Mas por que as placas movimentam-se? Os movimentos realizados pelas placas tectônicas ocorrem em virtude das altas temperaturas existentes no interior da Terra. A crosta terrestre encontra-se sobre o manto, camada da Terra composta por magma. O intenso calor provoca a movimentação circular do manto em correntes de convecção. Esse movimento convectivo transfere calor do núcleo, camada mais interna da Terra, para as camadas mais externas, provocando a movimentação das placas, levando à junção ou à separação dos continentes. Movimentos das placas tectônicas. A movimentação das placas é lenta, contínua e ocorre no limite entre elas. Esse deslocamento leva bastante tempo e é responsável por diversas transformações e fenômenos que ocorrem na crosta terrestre, como a formação de montanhas e vulcões, terremotos e aglutinação ou separação dos continentes. Os movimentos das placas tectônicas podem ser laterais, de afastamento e de colisão. Limites das placas tectônicas. Limites das placas tectônicas correspondem às zonas de encontro entre as placas, ou seja, são as fronteiras ou margens das placas, nas quais ocorre intensa movimentação, como atividades sísmicas e vulcanismo. Vamos agora falar então sobre o limite divergente, convergente e o limite transformante, tá? O limite divergente, então. No movimento divergente, as placas afastam-se umas das outras, formando fendas e rachaduras na crosta terrestre. Assim, quando ocorre o movimento das correntes convectivas ascendentes, o magma do interior da Terra atravessa as fendas, sendo levado para a superfície. O magma, então, resfria-se e é acrescentado às bordas das placas, que aumentam de tamanho, provocam expansão do fundo oceânico. A separação das placas oceânicas dá origem às dorsais mesoceânicas, cadeias montanhosas submersas no oceano.
que provocam expansão do fundo oceânico, originando terremotos e vulcões. Já a separação das placas continentais podem originar terremotos e formar vulcões e vales em rift, regiões em que a crosta terrestre sofre uma fratura, provocando afastamento das porções vizinhas da superfície terrestre, como aqueles encontrados no Golfo da Califórnia. Então, um limite divergente é quando nós temos as duas placas tectônicas e elas acabam se separando, tá? Formando ali uma falha, tá? Muitas vezes podendo formar vulcões, rachaduras também. Então, esse é o limite divergente, é quando elas se separam. Limite convergente. No movimento convergente, as placas aproximam-se e chocam-se umas contra as outras. Quando o movimento convergente ocorre entre uma placa oceânica e uma placa continental, a primeira retorna ao manto, enquanto a segunda enruga-se, formando dobras. Isso ocorre porque as rochas das placas oceânicas são mais densas que as rochas das placas continentais. Quando ocorre um choque entre duas placas oceânicas, apenas uma das placas afundará, no caso, a mais densa entre as duas. Quando o choque ocorre entre duas placas continentais, não há afundamento das placas, visto que a densidade das duas é a mesma. Logo, ambas sofrem dobramento. Um exemplo desse tipo de choque foi o que ocorreu entre as placas sul-americana e a placa de Nazca, que deu origem à Cordilheira dos Andes. Então, quando é uma placa oceânica e uma continental, a oceânica vai ficar por baixo da continental e a continental vai enrugar-se, porque a placa oceânica tem as rochas mais densas. Por exemplo, quando ocorre o choque entre duas placas continentais, né, elas apenas se dobram, né? E isso foi o que aconteceu na Cordilheira dos Andes. A placa sul-americana e a placa de Nazca se chocaram e formaram a Cordilheira dos Andes, tá? Formaram os grandes dobramentos, né? E surgiu então a Cordilheira dos Andes, tá? Limite transformante. No movimento transformante, as placas deslizam umas em relação às outras. Provocando rachaduras na região de contato entre as placas. Nesse movimento não há destruição nem criação de placas, podendo, em alguns casos, originar falhas. Um grande exemplo de movimento transformante ocorreu entre a placa do Pacífico e a placa Norte-América, resultando na falha de San Andreas, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Então, esse limite transformante é quando temos uma placa e a outra, e elas acabam indo uma para cada lado, tá? Esse é o limite transformante. Mas, pensando, como a gente falou em deriva continental, né, em placas tectônicas, vulcão, mas o que tem a ver placas tectônicas com o vulcanismo? Vulcanismo é um fenômeno geológico que ocorre no interior da Terra, para a superfície, quando há o extravasamento do magma em forma de lava, além de gases e fumaça. O termo vulcanismo é utilizado para designar uma série de fenômenos e elementos vulcânicos. A ciência que tem como objetivo estudar o fenômeno e também o comportamento dos vulcões é a vulcanologia, sendo que o profissional que a executa é chamado de vulcanólogo.
O processo de vulcanismo é resultado das características de pressão e temperatura contidas no subsolo. Além disso, os vulcões se estabelecem em geral em regiões que limitam placas tectônicas, salvo o vulcanismo ligado ao ponto quente. Neste caso, esse processo pode ocorrer no interior de uma placa. Então, geralmente os vulcões vão ocorrer nas regiões que limitam as placas tectônicas, né? Nas regiões de divisa de uma placa tectônica com outra, né? Ali geralmente vai ter um vazamento de magma, né? Uma pequena rachadura, né? Podemos dizer assim. O magma vai subir por essa rachadura, vai acabar extravasando e então surge, né, o vulcão. Geralmente é assim, né? O entendimento do fenômeno em questão teve início na primeira metade do século XX. No entanto, sabe-se muito pouco. Diante desse fato, não se pode prever precisamente quando haverá uma nova erupção vulcânica. Por exemplo, existem vulcões localizados em áreas de contato com placas tectônicas, que entram em atividade com explosões extremamente violentas, sem mesmo ter dado nenhum tipo de sinal antes do acontecimento do fenômeno. Por exemplo, podemos ter um vulcão adormecido, né? E do nada ele explodir, né? Ele entrar em erupção. Ao entrar em atividade, seus efeitos representam um grande risco para os moradores que vivem nas proximidades. Isso em razão dos gases, da fumaça, das explosões, dentre outros. As lavas expelidas podem destruir tudo o que encontrar em seu caminho. Entretanto, se por um lado elas são destrutivas, por outro, elas formam ilhas e contribuem na formação do relevo. Sem contar que depois esse solo, né, essa região que recebe essas cinzas, né, esses detritos, digamos assim, do vulcão, vai ser uma região com solo muito, muito rico, né, muito fértil. O vulcanismo no Brasil. O relevo terrestre formou-se milhões de anos atrás no chamado passado geológico da Terra. As forças que agem no relevo podem ser internas, como por exemplo o tectonismo, abalos sísmicos e vulcanismo, e externas, como o intemperismo provocado pela água e vento. O vulcanismo, um agente interno de transformação do relevo, é um fenômeno provocado pelas constantes variações de pressão e temperatura do magma presente no interior da Terra. O magma é uma substância líquida pastosa que possui altas temperaturas, que forma uma estrutura rochosa chamada vulcão. As erupções vulcânicas causam a expulsão do magma do interior da Terra. Essa substância, por sua vez, entra em contato com o ar mais frio da superfície e endurece, formando a estrutura cônica e piramidal do vulcão. Hoje, o Brasil se encontra no meio da placa tectônica sul-americana, em uma região estável, e a maior incidência de vulcões ocorre nas regiões geológicas instáveis, ou seja, nas bordas das placas. No Brasil, não há vulcões ativos, pois o relevo brasileiro formou-se em períodos geológicos antigos, há milhões de anos. Dessa forma, os vulcões que aqui existiram nesse período tornaram-se extintos, não ativos, e hoje em dia não causam nenhum tipo de transtorno como em outras áreas do mundo, onde as erupções vulcânicas geram vários prejuízos. Os vulcões extintos do Brasil são hoje pontos turísticos marcados pela beleza,
Esses antigos e bem velhos vulcões foram moldados pela ação do tempo. Ocorreram no Brasil formações geológicas vulcânicas na era Mesozoica, localizadas onde hoje estão os estados da região Sudeste e Sul. O derramamento vulcânico originou terras muito férteis nesses estados, como o caso da Terra Roxa, de origem basáltica. Já na era Cenozoica, no período terciário, as erupções vulcânicas oceânicas originaram algumas ilhas no litoral, como Fernando de Noronha, Trindade, São Pedro e São Paulo. Também ocorreram na região amazônica derramamentos basálticos de origem vulcânica, no passado geológico brasileiro. Então, podemos ficar tranquilos, tá? Que aqui no Brasil não existe nenhum vulcão que não esteja adormecido, né? Todos estão adormecidos, já estão, digamos que, desativados, né? Por quê? Porque o Brasil ele está sobre uma placa tectônica, uma área estável, né? Então não corre riscos de ter vulcões, digamos que tão cedo, né? Pessoal, então hoje o vídeo de hoje era isso, tá? A gente viu a teoria da deriva continental, a teoria das placas tectônicas, falamos sobre o vulcanismo, né? Na próxima aula a gente vai estar vendo as formas do relevo continental, né? E os agentes do modelado, agentes como o intemperismo, né? A questão das chuvas, do vento, tudo isso. E os principais tipos de relevo também vamos estar vendo no decorrer das nossas aulas.